Era uma noite de sexta-feira e o programa de entrevistas ao vivo da Globo estava prestes a começar. Na plateia, o clima era de expectativa, afinal o convidado da vez era Eike Batista, um dos empresários mais conhecidos e polêmicos do Brasil. Já havia muito tempo que seu nome era discutido, tanto para o bem quanto para o mal. O apresentador, que era uma figura carismática e com um estilo irreverente, sabia que a audiência estava ansiosa para o confronto entre ele e Eike. O apresentador, por mais experiente que fosse, nunca havia lidado com alguém como o empresário. Durante a abertura do programa, o apresentador não hesitou em lançar uma provocação. Eike, o senhor é um dos empresários mais conhecidos do Brasil, mas também é uma figura bastante polêmica, envolvido em escândalos financeiros, corrupção e falência. O que o senhor tem a dizer sobre todas as acusações que surgiram contra sua pessoa nos últimos anos? A plateia riu, sabendo que aquele era o tom da conversa que estava prestes a começar. O apresentador, sempre com um sorriso confiante, estava pronto para puxar os assuntos mais sensíveis da carreira de Eike. Mas o que ninguém sabia era que Eike Batista, com sua inteligência e experiência, estava prestes a virar o jogo de uma forma avassaladora. Eike, com a tranquilidade e o controle de um homem que sabia exatamente o que estava fazendo, respondeu: "Eu entendo sua provocação, mas ao contrário do que o senhor e a mídia gostariam que as pessoas acreditassem, o que está em jogo aqui não são as acusações infundadas, mas sim a tentativa de manipular a opinião pública. Não estou aqui para me justificar, mas sim para mostrar que existe muito mais do que o senhor e outros querem que as pessoas vejam." O apresentador sorriu, tentando manter o controle da conversa, mas sabia que Eike já havia lançado a primeira pedrada. O tom da entrevista havia mudado. A plateia estava atenta e os olhares eram fixos nos dois, aguardando o próximo movimento. O apresentador, já vendo que a situação estava saindo um pouco de controle, tentou refazer o terreno. Ele sorriu com uma expressão maliciosa e seguiu no ataque. "Certo, Eike, você fala sobre manipulação e controle, mas me diga o que há de verdade nas suas alegações. Como podemos acreditar em alguém que foi tão envolvido em esquemas financeiros e ainda assim se apresenta como um salvador da pátria?" A plateia parecia sedenta por uma resposta de Eike, e o apresentador, com um tom provocativo, pensava que tinha a vantagem. Mas Eike, com uma calma avassaladora, olhou para o apresentador e respondeu sem hesitar: "É interessante como você tenta reduzir toda uma narrativa baseada em fatos reais a uma simples alegação de falência ou erro financeiro. Mas, Excelência, o que você e tantos outros esquecem é que o que está em jogo aqui não são as falhas passadas de um empresário, mas as falácias criadas ao redor dessas falhas. O que o senhor não vê ou talvez não queira ver é que por trás dessas acusações há uma tentativa de silenciar qualquer voz que desafie o sistema." O apresentador, inicialmente confiante, agora parecia ter perdido o controle da conversa. Ele tentou rapidamente retomar a rédea, mas o público já estava começando a perceber a inteligência de Eike. A plateia, que antes estava quieta, agora se agitou. Algumas pessoas aplaudiram timidamente, como se estivessem impressionadas com a virada de Eike. Eike, com um olhar penetrante, continuou: "O senhor fala de manipulação, mas quem está realmente manipulando o povo? Quem está realmente escondendo as verdades que afligem o Brasil? A grande mídia, por exemplo, não se pergunta como tem sido cúmplice na criação de um sistema de controle. Ou será que é mais conveniente fingir que não vê? Porque se há algo que eu tenho aprendido nos últimos anos, é que quem tem medo da verdade faz de tudo para calá-la." A plateia, agora em completo silêncio, ficou estupefata. A postura de Eike estava quebrando todas as expectativas. O apresentador, por mais que tentasse se manter firme, sentia que o jogo estava virando contra ele. Ele sabia que não poderia simplesmente ignorar o que Eike estava dizendo, pois suas palavras estavam atingindo em cheio as fraquezas do sistema que ele representava. Foi então que Eike, com um sorriso suave, aproveitou a oportunidade para lançar mais uma bomba. "E falando em manipulação e controle, você já ouviu falar do Manual do Patriota Cristão, apresentador? Esse livro tem causado bastante alvoroço, e olha, ele revela muitas das coisas que estão sendo escondidas.
Ele não. É só uma teoria conspiratória, como muitos querem chamar. Ele expõe como a esquerda tenta controlar o que a população pode ou não dizer e como a mídia manipula as informações. Ele traz à tona como tentam desviar a fé cristã da vida das pessoas no Brasil. E é por isso que estão tentando censurá-lo. O apresentador, com um sorriso sarcástico, respondeu: "E você realmente acredita que esse livro pode mudar alguma coisa, Ike?" Ike, com um tom de quem sabia exatamente o que estava dizendo, respondeu: "Não só acredito, como sei que ele está fazendo a diferença. E é por isso que a censura está em jogo. Se há algo que a esquerda e a grande mídia têm em comum, é o medo de que o povo comece a acordar para o que realmente está acontecendo. E se eles estão tentando censurar, é porque sabem que esse livro diz verdades que ninguém quer que as pessoas descubram." A plateia explodiu em aplausos e até o apresentador, agora desconcertado, não sabia mais como responder. Ele tinha sido humilhado, desmascarado, de uma forma que ninguém esperava. O que parecia ser mais um programa de entretenimento estava se transformando em um debate profundo sobre manipulação da informação e censura. A plateia estava em um frenesi. O apresentador, até então o centro das atenções, parecia ter perdido a postura. O jogo havia mudado drasticamente e a vantagem estava agora do lado de Ike. O apresentador, embora tentasse retomar o controle da conversa, já estava claramente em desvantagem. Tentando se recompor, o apresentador, com um sorriso tenso, disse: "Você se acha no direito de me acusar de manipulação, Ike? O senhor está querendo transformar um simples programa de entrevistas em uma luta política. Não podemos esquecer que estamos aqui para discutir fatos e não promover conspirações sem fundamento." Ike, sem hesitar, respondeu com uma frieza impressionante: Não estou promovendo conspirações. Estou apenas apontando o que muitos preferem ignorar. Se você tivesse coragem de olhar além do que é conveniente, perceberia que o que estou dizendo tem muito mais fundamento do que qualquer acusação vazia que tentam lançar contra mim. A verdadeira manipulação está em esconder o que está à vista e pintar como teoria da conspiração tudo o que desafia a versão oficial. A plateia agora estava dividida, com alguns aplaudindo silenciosamente e outros visivelmente incomodados com a contundência de Ike. Mas o impacto era inegável. O apresentador, que esperava provocar Ike, estava agora sendo desafiado de uma forma inesperada. Foi então que Ike, com um sorriso quase de vitória, aproveitou para provocar ainda mais. E é interessante como alguns falam tanto sobre teorias, quando o verdadeiro desafio está em enxergar a verdade. O senhor, como representante da mídia, deveria entender a responsabilidade de informar as pessoas, e não esconder ou distorcer o que é real. E eu não estou dizendo isso à toa, porque o que você e outros da grande mídia têm tentado calar é exatamente o que está no Manual do Patriota Cristão. O apresentador, agora sem saber como reagir, tentou mais uma vez mudar o rumo da conversa, mas a plateia estava atenta, esperando ansiosamente o desfecho daquele confronto. Ike, mais uma vez, não deu espaço para evasivas. Esse livro, como disse antes, é uma resposta a tudo isso que estamos vivendo no Brasil. Ele fala sobre como a esquerda controla o discurso, como a mídia manipula a opinião pública e como tentam silenciar as vozes daqueles que buscam a verdade. E se o senhor não acredita nisso, pergunte-se por que tantas pessoas estão se levantando contra a censura. O povo brasileiro não é mais bobo. A plateia aplaudiu com empolgação. Alguns estavam visivelmente surpresos com a virada de Ike, enquanto outros tentavam disfarçar a expressão de desconforto diante da força do discurso. O apresentador, ainda tentando se manter firme, sabia que o clima já havia mudado. Ele não podia mais esconder que havia sido humilhado publicamente. Com o olhar atento de Ike, o apresentador finalmente se calou. Ele sabia que naquele momento o empresário havia ganhado a discussão. O público sabia que aquele não havia sido apenas mais um momento de televisão, mas um confronto genuíno de ideias, um embate entre a verdade e as versões manipuladas que muitos preferem acreditar. O silêncio no estúdio era quase palpável. A plateia, que antes estava agitada e cheia de expectativas, agora se encontrava em total atenção.
O apresentador, que havia iniciado a entrevista com um sorriso irônico, agora estava tentando recompor sua postura, mas a resposta de Ike havia mudado o rumo da conversa de forma irrevogável. Ike, sem hesitar, olhou diretamente para a câmera, como se falasse para milhões de brasileiros que assistiam à entrevista em casa. Eu não estou aqui para brincar e não estou aqui para ser mais um boneco da mídia que faz de conta que está preocupado com a verdade. O que está em jogo é muito maior do que apenas minha reputação ou meus erros. O que está em jogo é a liberdade do povo brasileiro de saber o que realmente está acontecendo no país e entender o que está sendo manipulado por aqueles que estão no poder. A plateia ficou em silêncio absoluto, com os olhos fixos em Ike. O apresentador, agora com um semblante mais sério, tentou uma última vez minimizar o impacto das palavras de Ike. O senhor pode falar o que quiser, Ike, mas as pessoas querem saber o que aconteceu com seu império. Isso não é um jogo, é a vida real, e o senhor não pode escapar das consequências dos seus próprios atos. Ike, sem perder a calma, respondeu, de forma avassaladora: eu nunca tentei fugir das consequências, mas também não vou aceitar que a minha história seja distorcida para servir aos interesses de quem controla a narrativa. O que vocês chamam de império e de quebra nada mais é do que a consequência de um sistema que foi feito para falhar, para esmagar quem tenta mudar o jogo. O meu império não foi destruído por falta de trabalho ou inteligência. Foi destruído por um sistema que preferiu criar um vilão em minha figura, ao invés de entender a real dinâmica de um mercado instável e corrompido. Isso sim é o que precisa ser entendido. A plateia, agora mais envolvida, começou a perceber que Ike estava não apenas respondendo a acusações, mas desafiando um sistema que ele via como corrupto e manipulador. O apresentador, ainda tentando se manter no controle, abriu um sorriso, como se quisesse retomar a vantagem. Mas sabia que não seria fácil. Ike então fez uma última observação, sem dar espaço para réplicas. E como você bem sabe, muitos não querem que o povo acorde para a verdade. O Manual do Patriota Cristão, por exemplo, tem causado um grande desconforto, exatamente porque ele revela o que muitos tentam esconder. Ele expõe como a esquerda e a mídia controlam o que as pessoas podem ou não saber. Por que então, será que estão tão dispostos a censurar esse livro? Não será porque ele fala da verdade, que eles não querem que o povo saiba. A plateia, agora completamente dividida, ficou em silêncio. Aquela pergunta pairou no ar como um desafio, não apenas para o apresentador, mas para todos os presentes. Ike havia jogado a carta final e o impacto da sua fala foi profundo. Esse livro, que muitos chamam de Teoria da Conspiração, está, na verdade, expondo uma rede de manipulação que vai muito além de qualquer alegação. Ele nos revela como a grande mídia e a esquerda tentam manipular a opinião pública e afastar o povo da verdadeira fé cristã, algo que todos deveríamos prezar. Ike concluiu olhando para a câmera com uma expressão de quem tinha a verdade ao seu lado. Esse manual não é apenas uma opinião, é uma verdade escancarada que está incomodando aqueles que querem manter o controle. A plateia, agora aplaudindo com entusiasmo, ficou visivelmente impressionada. O apresentador, completamente fora de jogo, não sabia como reagir. Ele tentava sorrir, mas a humilhação estava estampada em seu rosto. Ike Batista não apenas o havia desmascarado, mas também colocado a questão da liberdade de expressão e da censura no centro do debate. Após a explosiva entrevista, as repercussões começaram a se espalhar como um incêndio. A mídia estava dividida, com alguns jornalistas tentando minimizar o impacto das palavras de Ike Batista, enquanto outros, surpreendidos pela sua eloquência, começavam a questionar a narrativa predominante. As redes sociais foram tomadas por debates acalorados e o nome de Ike Batista rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados em todo o Brasil. No Twitter, os comentários foram imediatos. A hashtag Ike Venceu se tornou um dos tópicos mais populares, com internautas de todos os cantos do país comentando sobre o confronto entre o empresário e o apresentador. Para muitos, Ike havia dado um passo decisivo
para se afirmar como uma voz de resistência contra a manipulação midiática e política. Hoje vimos uma verdadeira aula de como a verdade pode ser distorcida e como as pessoas que tentam questionar o sistema são tratadas como vilãs. Eike não se intimidou. Escreveu um usuário do Twitter que rapidamente teve seus comentários compartilhados por milhares de pessoas. Ele não só se defendeu, ele usou a oportunidade para expor as falácias do sistema, a mídia e a política. Brasileira precisam ouvir o que ele tem a dizer, escreveu outro seguidor, destacando o poder da fala de Eike. Na televisão, muitos jornalistas começaram a discutir o impacto da entrevista. Alguns que antes viam Eike como um simples empresário decadente começaram a rever sua postura. A realidade é que Eike mostrou que não está apenas respondendo às acusações contra ele, mas também questionando uma estrutura que está há muito tempo no poder e que manipula a opinião pública de uma forma que muitos não querem ver, disse um comentarista político em uma entrevista pós-programa. Por outro lado, aqueles que estavam mais alinhados com a narrativa convencional tentaram reverter o impacto. Embora as palavras de Eike tenham sido impactantes, é importante lembrar que ele está tentando desviar a atenção dos reais problemas legais que enfrenta. Não podemos permitir que ele transforme essa entrevista em uma cortina de fumaça para as acusações reais que estão sendo feitas contra ele, afirmou um jornalista da Globo. No entanto, o que ficou claro era que a entrevista havia feito mais do que simplesmente expor a defesa de Eike. Ela havia lançado um questionamento direto à manipulação da informação e à tentativa de censurar aquilo que desafia a narrativa oficial. Eike, que antes era visto apenas como um empresário polêmico, agora estava sendo visto como alguém que desafiava o sistema. Sua postura durante a entrevista teve o efeito desejado colocar em pauta questões que estavam sendo há muito tempo silenciadas. A questão da liberdade de expressão, da censura e da manipulação da mídia estava sem dúvida no centro do debate. Mas a grande pergunta que se levantava era por que afinal estavam tentando silenciar a verdade. Eike havia tocado nesse ponto de forma certeira. O impacto da entrevista de Eike Batista foi irreversível. O apresentador, que havia começado com um sorriso sarcástico, terminou completamente abalado, e as palavras do empresário reverberaram por todo o Brasil. A mídia, que antes o via apenas como um empresário fracassado, agora não podia mais ignorar a força de sua argumentação e sua coragem em enfrentar o sistema de manipulação. Eike não apenas se defendeu, mas usou o palco para questionar a forma como o Brasil lida com a informação e com a verdade. Nos dias seguintes, os programas de televisão, jornais e plataformas de notícias estavam cheios de análises sobre a entrevista. Especialistas políticos, jornalistas e até figuras públicas começaram a se manifestar sobre o que aconteceu. O que muitos estavam comentando era o impacto de um único homem enfrentando o sistema midiático e político de forma tão decisiva. Hoje vimos um exemplo claro de como, em um único momento, as palavras de alguém podem desafiar todo um sistema, que tem se mantido no poder através da manipulação da informação, disse um analista político. Eike Batista, de uma forma surpreendente, virou o jogo. Ele não estava apenas se defendendo. Ele estava colocando na mesa uma discussão que muitos estavam tentando evitar há muito tempo. Em uma entrevista subsequente, Eike disse: "O que estou fazendo aqui não é apenas defender meu nome ou minha história. Estou tentando abrir os olhos de um povo que por muito tempo tem sido enganado. Não estou sozinho nessa luta. O que está em jogo é a liberdade de expressão e a liberdade de pensar, e o povo brasileiro tem o direito de saber a verdade, não importa o que tentem esconder." Ele continuou: "A tentativa de censurar aquilo que não convém a certos interesses não é nova, mas hoje em dia é mais evidente. E isso não pode continuar. O Brasil precisa de uma reforma verdadeira, uma reforma onde a mídia seja transparente, onde as pessoas tenham acesso à verdade sem serem manipuladas." Sua fala não passou despercebida. Nos dias seguintes, mais e mais pessoas começaram a buscar mais informações sobre o que Eike tinha dito. O livro Manual do Patriota Cristão, que ele mencionou durante a entrevista,
rapidamente se tornou um item de discussão em todo o Brasil. O que muitos viram como um simples comentário se transformou em um movimento. O conteúdo do livro, revelando segredos sobre a manipulação midiática à esquerda e até a política de censura, estava sendo discutido em todos os cantos do país. A pressão da mídia para descreditar o livro, Icke, foi visível, mas o movimento só ganhou força. As pessoas começaram a questionar mais intensamente a narrativa que sempre foi apresentada a elas. A coragem de Icke em enfrentar o sistema abriu os olhos de muitos brasileiros para a necessidade urgente de uma mudança. Icke Batista não apenas sobreviveu à entrevista, mas saiu dela como uma figura que, de alguma forma, conseguiu unir um grande número de brasileiros em torno da ideia de que a verdade precisa ser ouvida, não importa o que isso signifique para aqueles que tentam manipulá-la. E aí, pessoal, o que acharam da entrevista histórica entre Icke Batista e o apresentador da Globo? Será que ele realmente tem razão em apontar a manipulação da mídia e a censura, ou ele está apenas tentando desviar a atenção de suas próprias acusações? O que vocês acham dessa luta pela verdade e pela liberdade de expressão? Deixe seu comentário abaixo. Vamos continuar essa conversa e discutir mais sobre como a mídia e os poderosos estão tentando moldar a narrativa no Brasil. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdo como esse. Nos vemos no próximo vídeo.